CDI? Eu sei que você não quer saber o que significa essa sigla. Você quer é saber como usar essa informação para ganhar mais dinheiro e evitar investimentos ruins. E agora você vai descobrir 3 coisas. Por que o CDI é a referência usada pelo mercado? Por que um investimento que paga 120% do CDI pode ser pior do que outro que paga 100%? E no final, eu vou te mostrar as 4 perguntas que grandes investidores fazem antes de investir um único real. Então, bora pro vídeo! Antes de falar de CDI, eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que 2 bancos oferecem investimentos. Qual desses bancos oferece o melhor investimento? O banco A, que promete render 12% ao ano, ou o banco B, que promete 13%? Com certeza você vai escolher o banco B, certo? Errado! Porque nos investimentos o número sozinho quase nunca significa alguma coisa. Mas eu vou te dar um exemplo. Imagine que você está procurando um apartamento. Você encontra um por 700 mil reais e logo ao lado existe outro por 720 mil. Qual deles está mais barato? É claro que você não consegue responder dessa maneira, porque faltam informações. Talvez o primeiro seja pequeno e antigo, e o segundo seja maior, reformado e em um bairro melhor. Sem uma referência, qualquer preço parece bom ou ruim. Nos investimentos acontece exatamente a mesma coisa. Quando alguém diz que um investimento rende 12% ao ano, esse número sozinho não responde à pergunta mais importante: ele vale a pena? E é justamente para responder essa pergunta que existe o CDI. O CDI ele funciona como uma régua, uma referência, um padrão que ajuda você a comparar investimentos diferentes. E essa talvez seja a informação mais importante desse vídeo. Você não precisa decorar o significado da sigla, mas se amanhã você esquecer o que significa CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, não tem problema algum. O que realmente importa é você lembrar que o CDI serve para responder uma única pergunta: esse investimento que estão me oferecendo está pagando bem ou não? E isso muda completamente a tua forma de investir, porque a maioria das pessoas escolhe investimentos olhando apenas para a rentabilidade. O investidor experiente faz diferente. Ele compara, analisa e pergunta. Em relação ao CDI, esse investimento realmente compensa? Você percebeu a diferença? A partir desse momento, então, você deixa de olhar apenas para os números e passa a comparar oportunidades. E agora talvez você esteja pensando: Helder, tá bom, eu entendi o que é o CDI, que CDI é uma referência, mas de onde surgiu isso? Quem inventou essa régua? A resposta é muito mais simples do que parece. E entender essa história vai fazer tudo o que vem pela frente ficar muito mais fácil. E a resposta está nos próprios bancos. Todos os dias, enquanto milhões de pessoas fazem depósitos, pagamentos e sacam dinheiro, alguns bancos acabam terminando o expediente com dinheiro sobrando, enquanto outros terminam com caixa negativo, precisando de dinheiro para zerar o caixa. E quando isso acontece, um banco empresta dinheiro para o outro. E como qualquer empréstimo, existe uma taxa de juros. E essa taxa de juros chama-se CDI. Pronto, é só isso. Não existe nenhum mistério. Outro ponto importante é que você não consegue investir no CDI. Você não consegue comprar um CDI. Porque o CDI é apenas a taxa usada nesses empréstimos entre bancos. Só que o mercado percebeu uma coisa muito interessante. Se essa taxa era usada todos os dias pelos bancos, ela também poderia servir como uma referência para comparar investimentos. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, quando um banco oferece um CDB, ou então quando uma corretora mostra uma aplicação de renda fixa, ela normalmente informa quanto aquele investimento rende em relação ao CDI. E é por isso que você vê os anúncios dizendo 90% do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI. Isso não significa que você está investindo no CDI. Significa apenas que aquela aplicação usa o CDI como uma referência de rentabilidade. Agora existe outra dúvida muito comum. E a Selic?
Selic e o CDI são a mesma coisa? Não, eles caminham praticamente juntos, mas a Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é definida pelo Banco Central e no vídeo anterior nós explicamos isso. E o CDI acompanha a Selic muito de perto. Na prática, quando a Selic sobe, o CDI sobe também. Quando a Selic cai, o CDI cai também. Enfim, o CDI normalmente acompanha o movimento da Selic. Por isso, para quem investe em renda fixa, acompanhar o CDI é uma forma muito simples de entender se os investimentos tendem a render mais ou menos. E aqui vem uma informação que pode mudar a forma como você analisa qualquer aplicação sua. Esqueça por um momento os percentuais, as siglas complicadas. Sempre que alguém for te oferecer um investimento, faça apenas uma pergunta: quanto ele paga em relação ao CDI? Só essa pergunta simples já elimina boa parte das armadilhas que fazem muitos investidores colocar dinheiro em aplicações pouco interessantes. Mas cuidado, é justamente aqui que muita gente comete um erro importante, porque o investimento que paga 120 do CDI nem sempre é melhor do que um que paga 100%. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora no próximo bloco. Então vamos responder a pergunta que realmente importa. O investimento que paga 120% do CDI é sempre melhor do que um que paga 100%? A resposta é não. E esse é um dos erros mais comuns entre os investidores iniciantes. E agora eu vou te mostrar o porquê. Imagine apenas para arredondar a conta que o CDI esteja em 10% ao ano. Se o investimento paga 100% do CDI, ele paga o CDI. Então ele vai render aproximadamente 10% ao ano. Se ele paga 110%, ele vai render cerca de 11%. Se paga 120%, aproximadamente 12%. Até aqui é simples. Quanto maior o percentual, maior a rentabilidade. Só que investir não é escolher o maior número, é escolher o melhor investimento. Agora imagine que esse investimento de 120% do CDI só permite o resgate daqui a 5 anos, enquanto o outro que paga 100% do CDI tem liquidez imediata e permite retirar o dinheiro a qualquer momento. Se você precisar desse dinheiro amanhã para alguma emergência, qual deles é melhor? Agora imagine outra situação, um investimento que paga 120% do CDI, mas é de uma instituição sem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. O outro, então, paga 100% do CDI e tem proteção do FGC. Será que aquele percentual maior continua compensando o teu investimento? Talvez não, mas existe um detalhe que a gente esquece. Agora eu quero que você imagine um LCI pagando 90% do CDI e um CDB pagando 100%. A maioria das pessoas escolhe o CDB, mas pode estar errando, porque a LCI é isenta de imposto de renda. Então, dependendo do prazo e da rentabilidade, ela pode colocar mais dinheiro no seu bolso. Você percebe então o que é que está acontecendo? O CDI é importante, mas ele nunca deve ser analisado sozinho. E é por isso que eu gosto de usar uma regra muito simples. Sempre que alguém me apresenta um investimento, eu faço 4 perguntas básicas. A primeira, quanto que ele paga em relação ao CDI? A segunda pergunta, quando eu posso resgatar o meu dinheiro? Terceira pergunta, esse investimento tem a proteção do FGC? Quarta pergunta, vou pagar imposto de renda sobre esse investimento? Se você criar o hábito de responder essas 4 perguntas antes de investir, a chance de tomar uma decisão ruim diminui bastante. E agora eu vou deixar a 5ª pergunta de bônus para você, e ela se desdobra em 2. E para mim, ela é a mais importante de todas. Esse investimento está dentro do meu perfil de investidor e esse investimento faz sentido para o meu objetivo? Porque um investimento excelente para construir patrimônio ao longo de 10 anos pode ser péssimo para quem vai precisar do dinheiro daqui a 3 meses. Então, não existe o investimento perfeito, existe o investimento adequado ao teu perfil de investidor e adequado aos teus objetivos.
claro que você tem objetivos diferentes ao longo da tua vida. Você tem um objetivo daqui a 3 meses e tem um objetivo daqui a 10 anos. E é justamente isso que separa apenas quem aplica dinheiro de quem realmente investe. E agora eu quero te mostrar uma forma de usar o CDI que poucas pessoas utilizam e que pode fazer você tomar decisões melhores daqui para frente. É isso que nós vamos ver no próximo bloco. E agora eu quero te mostrar a forma mais inteligente de usar o CDI. A maioria das pessoas usa o CDI apenas para comparar investimentos de renda fixa, mas eu uso de um jeito diferente. Eu uso o CDI como uma linha de chegada. Então acompanhe meu raciocínio. Imagine que você resolveu investir em ações, em fundos imobiliários ou até em criptomoedas. Todos esses investimentos têm uma coisa em comum: eles oferecem mais riscos. E se oferecem mais riscos, você precisa ter a possibilidade de ter um retorno maior. Caso contrário, não faz sentido você correr riscos. E é aí que entra o CDI. Antes de investir em qualquer coisa, eu faço uma pergunta muito simples: esse investimento tem potencial de render mais daquele que está atrelado ao CDI? Se a resposta for não, talvez você esteja correndo mais riscos do que você deveria. Então, imagine uma pessoa que passou 3 anos comprando e vendendo ações, acompanhando notícias, dormindo preocupada e no final ganhou menos do que teria ganhado deixando o dinheiro em um bom CDB pagando 100% do CDI. Ela correu mais riscos, trabalhou mais e ganhou menos. E esse não é o objetivo de investir. Investir é fazer o teu dinheiro trabalhar por ti, não o contrário. E é por isso que o CDI é tão importante. Ele funciona como um ponto de comparação, como uma régua, como uma referência mínima. Se você vai correr mais riscos, o retorno esperado também precisa ser maior. Caso contrário, talvez seja melhor você ficar na renda fixa. Você está percebendo como de repente o CDI deixou de ser apenas uma sigla usada pelos bancos e ele virou um filtro, uma ferramenta para você tomar decisões. E essa é a principal mensagem que eu quero que você grave deste vídeo aqui hoje. Não decore conceitos, aprenda a fazer as perguntas certas, porque os investidores iniciantes costumam perguntar: quanto esse investimento rende? Os investidores experientes perguntam: esse retorno compensa o risco que eu estou assumindo? Essa simples mudança de mentalidade pode evitar muitos e muitos erros ao longo da tua vida de investidor. E hoje você aprendeu que o CDI não é um investimento, ele é uma referência, ele é uma régua, uma ferramenta que ajuda você a comparar oportunidades e a tomar decisões muito mais inteligentes. E se você passar a usar esse raciocínio sempre que alguém for te oferecer um investimento, as chances de você colocar o teu rico dinheirinho em um investimento ruim diminuem muito. Mas existe uma coisa ainda que é mais importante do que escolher um bom investimento: é construir patrimônio, porque não adianta encontrar a aplicação perfeita se você não tem um método para acumular capital ao longo dos anos. E é exatamente por isso que eu quero te recomendar o meu próximo vídeo. Nele eu mostro o caminho que considero o mais importante para qualquer investidor iniciante: como conquistar os teus primeiros 100 mil reais investidos. Na minha opinião, esse é o primeiro grande marco financeiro da vida de qualquer pessoa. Então clica nesse vídeo aqui que está aparecendo na tua tela. Mas calma, não vá embora ainda. Se inscreva aqui no canal para você continuar a escolher melhores investimentos. Até a próxima. Forte abraço!